Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Saber Investimentos. Sou Marcos Meirelles e vou estar com vocês aqui tirando alguma dúvida sobre os investimentos. Para a gente tentar conseguir nossa renda passiva aí, nossa tão sonhada liberdade financeira, né? Diminuir os nossos plantões, nosso tempo fora de casa, ficar saindo de um lugar para o outro sem ver perspectiva de melhora em nossas vidas aí. Então, pessoal, hoje, como a gente já falou antes, nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Vocês devem estar vendo aí as notícias nos jornais, na televisão, que a nossa taxa de juros ela só vem caindo. Desde 2018, não para de cair. A gente está chegando aí nos incríveis, nos incríveis 2,25% ao ano. Ou seja, é muito pouco e não dá para deixar nosso dinheiro em renda fixa. Então temos que partir para a renda variável, assumir um pouquinho mais de risco, né? Se é que se pode assim dizer. Porque risco é quando a gente não sabe o que a gente está fazendo. Na hora que a gente sabe o que nós estamos fazendo, o risco é... Até para a gente sair de casa a gente está correndo risco. Mas então é isso aí, a taxa de juro caindo, alguns setores da economia se beneficiam com isso aí. Um dos setores é a construção civil, é o ramo de imóveis. Você pode, se você tem um aluguel, se você paga aí R$1.500, R$2.000 de aluguel, o valor do seu aluguel, a taxa baixa, mas o aluguel nunca baixa. Não sei se você já percebeu isso. Quando a taxa sobe no reajuste, o valor é reajustado. Então, assim, quando a gente pensa em alugar, em investir em imóveis, a gente pensa em quê? Em comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar uma sala comercial, para a gente poder viver dessa renda aí, receber esse aluguel mensal. Só que nem todos nós, né, dispomos de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, né, para poder estar comprando isso aí. Então existe uma outra forma, que é através dos fundos imobiliários. O que vem a ser fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais é do que um grupo de pessoas que se juntam para poder comprar um imóvel, 2, 10. Só que se a gente for comprar, a gente vai comprar uma casa, né? Nós vamos ter que desembolsar aí 200 mil, 400 mil, 1 milhão, ou uma sala comercial, né? Idem, ou qualquer outro ramo imobiliário. Quando você junta com essas várias pessoas, você não só compra um imóvel, uma sala comercial, como você pode comprar o prédio inteiro, ou vários prédios, dezenas de prédios. Quem já andou por um shopping aí já pensou em, poxa, o dono desse shopping deve ganhar muito dinheiro, né? Quantas lojas? Então, isso aí faz tudo parte de fundos imobiliários. E para você comprar uma loja daquela, né, ela nem é vendida, ela só é alugada. Seria, né, impossível, né? E que tal, ao invés de alugar uma loja daquela, ter parte naquele rendimento? Você ser dono do shopping também. Você ter uma parcela lá. Ou de vários shoppings. Quem já ouviu falar no shopping Iguatemi, Plaza Shopping? Isso tudo esses shoppings todos estão dentro de fundos imobiliários. Então quando você junta com várias pessoas, você consegue passa a ser sócio de vários shoppings, de galpões, de clínicas, de todo o ramo imobiliário, hospitais. E isso aí é uma forma muito interessante de você ter renda passiva. O que acontece? Mas como que funciona isso aí? Eu tenho que juntar pessoas, sair procurando essas pessoas? Não, já existem essas pessoas. São gestores profissionais, são bancos, são corretoras, que já gerem esses imóveis com vasta experiência no mercado, já lida com isso aí há muito tempo. E tem vantagens, né? São só vantagens. Às vezes uma coisinha ou outra, mas a hora que você vai para comprar um imóvel, você tem que desembolsar quanto? Você tem como comprar só o banheiro de um apartamento? Você tem como comprar só a sala? Não tem. Então você tem que comprar o imóvel inteiro. No fundo imobiliário não, você compra cotas. Essas cotas ficam muito mais fáceis para você comprar. R$10, R$100, R$50, você já compra uma cota. E essa cota você é remunerado pela quantidade de cotas que você tem e você vai juntando ao longo do tempo. O rendimento é mensal,
rendimento, aluguel, né? Algumas pessoas falam em aluguel, outros falam rendimentos, mas é mensal. É como se você tem um apartamento de 300 mil reais e ele te dá um aluguel de 3 mil reais por mês, esses 3 mil reais estariam entrando na sua conta através do fundo imobiliário, você com 300 mil investido. A gente dá um exemplo, né, redondo para poder ficar uma conta fácil. Então, assim, são muitas vantagens, muito mais tranquilo, a negociação é fácil de fazer e a questão da liquidez. Se você tem uma casa de 300 mil reais, de 500 mil reais, é o que um conhecido meu estava falando também. Ele tinha muito patrimônio, mas não tinha dinheiro, não tinha liquidez. E ele tinha apartamentos aí, 2, 3 apartamentos, no valor de 600 mil cada um, e ele estava precisando de 80 mil. Ele teve que se endividar, teve que ir no banco fazer um empréstimo, porque ele não consegue vender só o banheiro do apartamento dele por 80 mil. Coisa que no fundo imobiliário você consegue vender as suas cotas. Você vai vendendo as partes e vai comprando também, né? Então é muito mais simples. Você diminui seu risco. A hora que você tem uma casa alugada, um apartamento alugado, você está com aquele inquilino ali, ele pode, questão da inadimplência, questão do aluguel, questão de reforma, impostos. O fundo imobiliário ele é livre de imposto de renda. A hora que você recebe esse dinheiro mensal, esse rendimento, esse aluguel mensal, ele é livre de imposto de renda, esse dinheiro entra limpinho na sua conta. Coisa que não acontece com o imóvel. O imóvel você tem que declarar e você é cobrado imposto de renda. Então, assim, 20% no valor de um aluguel, no final de um ano, 4 meses de aluguel você deixou para trás para o governo, praticamente, né? Então, é muito vantajoso. É uma das minhas modalidades preferidas de investimento para gerar renda, não para valorização. Eles se valorizam também. E aí tem outro porém. Na valorização, se você comprou uma cota por 100 reais e vendeu ela por 130, esses 30 reais que você teve de ganho, esse aí é desconto do imposto de renda. Somente nos proventos que não, nos rendimentos mensais. E a bola de neve. A gente consegue ser sócio de hospitais, ser sócio de shoppings, de lojas, de lajes corporativas, de escritórios, investindo muito pouco. Como eu disse, você hoje com 100 reais você compra uma cota de fundo imobiliário. Esses 100 reais, se o padrão está rendendo, está dando 1% ao mês, fazendo uma conta redonda, né, gente? Porque isso aí varia de fundo para fundo, varia de tempo para tempo também. Se ele está te dando 1% ao mês, se você tem 100 reais, vai entrar R$1 na sua conta. R$1 na sua conta. Se você tem 200 reais, vai entrar R$2 na sua conta. Isso todo mês. Você pode ir fazendo aportes mensais, juntando esse rendimento, comprando mais cotas e assim sucessivamente. É uma forma muito menos trabalhosa, uma modalidade para quem gosta de investir em imóveis, mas não quer saber de burocracia. Você não tem que pagar corretor, você não tem que pagar IPTU, né? O acionista, o cotista, né, do fundo imobiliário, ele é isento de taxa de IPTU. Você não tem que outras burocracias aí que a gente enfrenta aí, cartório, nada disso. Simplesmente abrir uma conta numa corretora, às vezes na corretora do seu banco mesmo, o que eu não aconselho, porque geralmente cobra uma taxa, apesar que hoje a grande maioria dos bancos e corretoras estão com taxa zero para negociação de fundos imobiliários. Então é uma forma democrática e é a forma mais fácil para quem gosta assim do ramo de imóveis e não quer ter muita dor de cabeça, investir. Simplesmente abrindo conta na corretora, lá você vai, como se fosse, eu gosto de falar que é muito parecido com ação. Não tem nada a ver com ação, só é parecido com ação porque a forma de comprar é a mesma que você usa da ação para poder comprar o fundo imobiliário. Você vai abrir seu home broker, né, que é a página da corretora onde você tem uma conta, que depois nós vamos falar disso aí, como abrir uma conta na corretora, que é tudo muito simples, passo a passo. Você vai abrir lá, vai aparecer a lista dos fundos imobiliários
como ele é gerido, todas as informações, o que deu de lucro, quanto que paga por mês de aluguel, né, de rendimentos, para a porcentagem, né, a gente chama de dividend yield, quanto que ele paga por mês disso aí, para você indo vendo quanto que você vai comprar, e aí você vai diversificando. A gente tem fundos imobiliários, como eu disse, de shoppings, que só administram shopping centers, fundo imobiliário de hospitais. Muitos hospitais são o espaço físico onde eles se estabelecem, são geridos por fundos, galpões logísticos que, ao meu ver hoje, na questão do fundo imobiliário, seria a melhor aposta para esse momento agora de muita compra online. É só a gente ver, né? Tá todo mundo comprando online, tudo fechado, só que esses produtos precisam estar armazenados em algum lugar, né? Então são todos alugados e o aluguel e alugados para empresas gigantes, Magazine Luiza, Renner, Americanas. Então é um aluguel que você tem todo mês, um valor pequeno que você consegue todo mês aportar um pouquinho, comprando mais cotas, né? Comprou 100 hoje, estou dando um exemplo redondo, gente, tem cota de R$80, tem cota de R$10, tem cota de 200, e o que você vai receber é proporcional ao número de cota e proporcional à porcentagem que ele vai pagar, que está escrito na casa de cada um lá, ó, na casinha na frente lá de cada um, informa tudinho isso. Então você vai comprando, você pode todo mês estar investindo R$100, R$200, aí é onde a gente entra naquela, né, de, poxa, investir para rico. Não, ao contrário, você tem que investir para ficar rico, não é essa coisa de rico não. Então você consegue sim. Tem que ter paciência, tem que ter foco, né, disciplina, o longo prazo, os rendimentos vão entrando, vai reinvestindo os rendimentos, vai colocando mais cotas, deixando o juro composto fazer a parte dele. Você pode ganhar também com a valorização, como eu disse. Amanhã depois você comprou a cota por 100, ela está você tem 100 cotas e agora ela não está R$100 mais, agora ela foi para 130. Você pode vender. Não, quero mudar, quero pegar esse dinheiro, tal. Você vai pagar imposto em cima desses R$30 a mais que ela rendeu e vai pegar o dinheiro todo. Liquidez, muito fácil. Hoje, se você quer vender seu imóvel, né, R$500 mil, você consegue vender? Poxa, eu preciso desse dinheiro para semana que vem, para mês que vem. Quiçá, às vezes, para o ano que vem você não consegue. Quantos imóveis que a gente vê aí com placa de vende-se há quase ano e não consegue vender. Não consegue vender esses imóveis. Então, assim, no fundo imobiliário, não. Você apertou o botão, vai aparecer uma coluna de compradores, de vendedores, você vai colocar o preço que você quer vender a sua cota, vai achar o comprador lá que está especificando o preço que ele paga, vocês vão fechar o negócio. Sem fechar negócio que eu falo, gente, é só apertar botão, não tem que negociar, não tem que conversar com ninguém, nada disso não. E o dinheiro entra na conta no outro dia. Então, assim, é tudo muito simples. Às vezes você não quer trocar, às vezes você não quer vender a cota toda. Não, eu tenho R$300 mil de fundo imobiliário, eu estou precisando de 20 mil. Você vai e vende 20 mil. Coisa que se você tem um imóvel, você não consegue vender só uma parte dele, né? Ah, quero vender só o quintal. Não tem como. Então é uma modalidade que se beneficia muito dos juros baixos, os financiamentos, as taxas todas caindo. A tendência é, na próxima reunião do Copom, o juro baixar mais ainda. Os analistas, os economistas estão prevendo uma taxa aí de 1,75, ou seja, fora de cogitação, é 1,75, agora ela está 2,25, isso é ao ano. Dinheiro, quem está com dinheiro parado em poupança ou em qualquer coisa parecida, está tendo esse rendimento aí, descontado, dependendo de onde ele estiver, ainda desconta o imposto de renda ainda. Aí a gente coloca a inflação, ou seja, no final seu dinheiro está parado, está no 0 a 0. Então o fundo imobiliário é um dos meus investimentos favoritos para a questão da renda passiva, que é o meu objetivo. Meu objetivo é ficar mais tempo em casa, meu objetivo é parar de sair de um hospital, ir para outro, 48 horas de plantão, correria para um lado, correria para o outro. Então, assim, para isso eu preciso ter renda passiva. Preciso ter essa renda entrando para poder pagar as contas, que as contas não querem saber disso, elas chegam todo mês.
Então é a forma mais democrática, mais prática, de fácil acesso para todo mundo, de fácil acesso a todo mundo. Então vamos lá, os fundos, a gente tem vários tipos de fundos. Nós temos fundos de papéis. O que vem a ser fundos de papéis? São fundos que investem em outros fundos. São os certificados bancários, os CRIs, chamados certificados de recebíveis. Esses fundos imobiliários, assim, quando vocês forem olhar o que é fundo de fundo, o que é fundo de papel, esses fundos, os bancos, eles precisam emprestar dinheiro para a construção civil. Então, quando a gente deixa o nosso dinheiro parado no banco e ele remunera a gente com uma taxinha pequenininha, quando você vai pegar é uma taxa muito maior emprestada, né? Então a gente tem esse dinheiro, quando você compra esses CRIs, esses recebíveis imobiliários, você na verdade está ajudando o banco a financiar as obras, as construções, então são títulos. Então os fundos de fundos, os fundos em papéis, eles investem em outros fundos e em títulos de banco. Os fundos de shopping, como eu já falei, né, investem em shoppings, um shopping center no shoppings espalhado no Brasil inteiro. Então você ainda tem esse benefício ainda de diluir a localização. Uma coisa é você ter um imóvel na cidade X, outra coisa é você ter vários imóveis, um na cidade X, outro na cidade Y, outro na cidade Z, espalhado no país todo, ou seja, o risco de oscilação de mercado, você está muito mais protegido. Questão de sazonalidade, cidade turística ou não, que às vezes cai o movimento em determinado período. Então uma coisa vai compensando a outra. Shopping center, a gente tem galpões logísticos, né? Como eu disse, são galpões, são fundos que investem em galpões, esses galpões gigantes, quando viajamos, que a gente vê nas beiras das estradas, grande parte deles são geridos por fundos. E aí essa empresa paga o aluguel para o gestor, esse aluguel paga todas as despesas, tudo certinho, e o que sobrou divide para todos os cotistas. Mais uma vez um exemplo redondo para facilitar o cálculo. Deu R$1 para cada cota. Se você tem uma cota, você vai receber R$1. Se você tem 10 cotas, R$10. Se você tem 1000 cotas, 1000. Se você tem 1 milhão de cotas, recebe R$1 milhão. Isso mensalmente. Isso aí, como que a gente atinge essas cotas para ir comprando? Igual eu falei, trabalho de formiguinha. Às vezes você compra um fundo imobiliário, você R$200, chegou no próximo mês, você vai ver lá, entrou R$1,75. Poxa, pouquinho. Só que esse pouquinho é 5 vezes mais do que se ele tivesse na poupança. E o que vai fazer diferença é o tempo. Esse dinheiro que você recebeu, esse R$1,75, então agora você tem 100, 100 e R$1,75. E agora você já vai comprar mais uma cota, mais R$100. Próximo mês já não entra R$1,75 mais, é proporcional ao juro. Isso aí então vai subindo. Bolinha de neve, trabalho de formiguinha, até que vai chegar um tempo que você vai estar recebendo um valor proporcional ao que você está tirando num plantão ou num outro trabalho seu, e vai poder ter mais um pouquinho de qualidade de vida e tempo para a família. Nós temos fundos de bancos, agências bancárias, né? Muitas dessas agências bancárias, os espaços físicos delas são alugados e administrado por fundos também que geram essas agências, que dão lucro, né? Já viu, o banco, tá para nascer um banco que dá prejuízo, né? O banco sempre é lucrativo, sempre a chance dele dar um calote com aluguel é muito pequena, e geralmente um fundo de bancos ele gere várias agências, né? Vários locais de agências bancárias. Então assim, hoje, se eu fosse investir em fundo, eu teria um fundo de agência bancária também, mas seria a minha menor posição. Porque o que eu tenho visto agora é que a tendência é a desbancarização. E a gente vê cada vez menos número de agências. A agência sempre vai existir porque sempre vão ter as pessoas que precisam ir lá. O banco sempre vai existir. Agora, hoje está muito digital. Hoje menos pessoas, né, do que antes vão em bancos. Hoje você consegue resolver tudo pelo celular. Você faz uma transferência, você paga a conta, você deposita cheque, tudo pelo código de barra. Então é um setor do ramo imobiliário que eu não deixaria de ter, até para poder diversificar, mas seria a minha menor posição. Temos fundos de hospitais, né? Vários hospitais na Grande São Paulo, Rio, Belo Horizonte,
eles ficam em espaços físicos gerados por fundos também. Tem os lucros, né? São hospitais, grande maioria particulares, né? Em Vitória tem também. Então, Unimed, muitos hospitais dessas empresas particulares pagam aluguel para por utilizarem esses espaços. Mais uma vez, esse aluguel vai ser dividido com todo mundo e cada um, proporcional à cota que tem, vai receber a sua parte mensal. Então isso aí é muito certinho, sem problema nenhum, o dinheiro entra na conta na hora, sem burocracia, é só pegar e reinvestir e ainda aumentando o número de cotas. Então, o fundo imobiliário a gente não tem, eu fico tentando achar assim uma coisa de negativo para o fundo, mas é difícil, porque é muito bom você investir em fundo imobiliário. Dificilmente, raramente, você vai ver você comprar um fundo por R$100, igual a gente vê acontecer com ações, né? Subir e virar R$200. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Tem os fundos que acontece isso aí sim, mas não é o objetivo. A pessoa que vai para o fundo imobiliário, o objetivo dela é ter aquela renda certinha ao mês. Ele não vai subir igual uma ação, mas ele é mais consistente no pagamento do aluguel, nos rendimentos. Então, assim, é interessante para quem quer viver da renda mesmo. Volatilidade é um dos melhores benefícios do fundo imobiliário. Você nunca vai ver ele subir muito, nem cair muito, nem descer muito. Então ele é muito estável, principalmente nesse período de crise aí, quando a gente viu a bolsa despencar quase 50%. O fundo imobiliário caiu também, né? Principalmente os fundos de shopping que ficaram fechados, mas muito pouco. Muito pouco, até porque os aluguéis dos shopping centers continuaram sendo pagos. Tiveram que negociar, né, taxas menores, preços menores, mas tiveram que ser pagos ainda. Então, independente disso, é muito tranquilo, é muito estável, oscila muito menos do que ações. Não que ações seja ruim também não, tá, gente? Cada um, é sempre bom você diversificar, ter um pouquinho de cada coisa na carteira. Um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de renda fixa com a reserva de emergência, né? Mesmo ela rendendo um pouquinho, mas aquele dinheiro ali que você consegue pegar na hora e sem mexer nos seus investimentos. Mas voltando no fundo, hoje a gente está por conta só hoje vamos falar só dos fundos. Então, outra vantagem dos fundos, baixo risco de inadimplência, né? O que é mais... Qual é a chance que você tem de levar um calote, né? Ou de um aluguel? Você ter um inquilino, 5, 10 ou 1000. Então, assim, quanto mais aluguéis você tiver, menor a chance de você ter uma pessoa não pagar aluguel, alguma coisa nesse sentido. A hora que você pega uma casa, um apartamento, você investe um valor muito grande, o tempo que aquela pessoa está lá, até se ficar inadimplente, você tem hoje meios legais, meios jurídicos, né, para poder receber isso aí, mas é muita dor de cabeça do que você ter 500 aluguéis e às vezes com valor pequeno. Por mais que o seu valor seja pequeno, 100, 200, 500 reais, esse valor ele vai ser dividido para todos os imóveis do fundo. Então, assim, não pensa que você vai pegar os 100 reais seu e vai ficar só naquela sala comercial do fundo imobiliário e tal, que aluga sala comercial. Ele vai ser proporcional dividido para todos os galpões, ou todos os shoppings, ou todas as salas comerciais. Então, assim, reduz muito a questão da inadimplência. Diversificação geográfica, como eu disse também, né? É muito interessante do que você ter tudo num lugar só, numa cidade só. Às vezes o negócio não está bom no Rio, mas está bom no Rio Grande do Sul. Não está bom no Rio Grande do Sul, mas está bom no Nordeste. Então, assim, esse fundo ele investe em shoppings, em lajes, em galpões no Brasil inteiro. Aluguel, como eu já disse, é isento de imposto de renda, pouco capital para começar. Você com apenas 100 reais, 20 reais, 50 reais, 80 reais, 200 reais, você já consegue começar com o fundo imobiliário. Baixo risco de inadimplência, valorização, alta liquidez. É isso aí, é só vantagem. Então, assim, como eu já disse, é um dos meus investimentos favoritos, junto com ações. Hoje eu sou praticamente meus investimentos é tudo em renda variável,
Então, assim, sou um investidor muito agressivo, né? Se fosse colocar, né, na classificação, tem um conservador, moderado e agressivo, porque o agressivo ele tem que estar sujeito às oscilações do mercado. Só que como eu invisto a longo prazo, visando renda passiva, e no longo prazo, a bolsa, desde que ela foi criada, ela só subiu, né? Subindo, descendo, mas subindo, descendo, ela sempre cai para poder, ela sobe caindo. Então o fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, como o meu foco é a longo prazo, os meus maiores investimentos hoje estão em ações e fundo imobiliário. Para não dizer, eu tenho um imóvel também alugado, mas assim, primeira oportunidade que der, já estou me desfazendo dele também para colocar tudo em fundos imobiliários. Então, estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Então é mais ou menos isso aí mesmo. Quando você vai escolher um fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que ver nele é a rentabilidade. Os fundos, eles variam, como eu disse. Essas informações, às vezes, quem está olhando a primeira vez, quem não investe, deve falar, nossa, é muito complicado, bolsa de valores. Não, isso tudo tem sites especializados para isso. Se você digitar no Google fundos imobiliários, vão aparecer vários sites que só falam sobre os fundos imobiliários. Mas na sua plataforma mesmo da corretora já vai aparecer uma lista de fundos imobiliários. Quanto que ele deu de rendimento, qual é em que ele investe. Então a primeira coisa que você tem que ver é a rentabilidade. O quanto ele é rentável, porque varia de um fundo para o outro. Uns fundos pagam mais, outros pagam menos, uns são mais diversificados, outros menos diversificados. Então assim, tem que estar olhando isso tudo aí. Outra questão é o risco. Ah, mas você não falou que não tem risco? Tudo tem risco, até a gente sair de casa. Então você tem que ver a questão do fundo, se ele é muito concentrado, se ele é menos concentrado, no sentido de ele tem um prédio inteiro. Ele tem um prédio inteiro e a situação não está legal naquele período, 2 ou 3 andares daquele prédio não estão locados. Os outros para baixo todos estão locados. Porém, esses 3 andares que estão vagos em cima vão gerar despesa. Os outros andares vão ter que cobrir a despesa de cima, então vai diminuir um pouco o rendimento. Então tem que estar atento quanto a isso aí, mas isso tudo você consegue de informação, onde que cada fundo investe, onde são os prédios, a taxa de ocupação, o rendimento, o valor, o dividendo, o yield, né, que fala, né? Eu tô falando de dividendo muito por causa da ação, mas na ação a gente fala de dividend yield, nos fundos você só fala o yield dos rendimentos do aluguel que ele vai te pagar por mês. Isso tudo é muito fácil, tá tudo escrito, mostra todinho. Não, é óbvio que eu não posso falar assim, indicar, compra esse fundo. Não, isso eu nem posso por lei fazer isso, porque você tem que ser certificado, você tem que ser um analista certificado pela CNPI. Mas são informações assim, que o passo a passo mais para frente eu vou estar mostrando passo a passo, gravando uma compra de fundo imobiliário ao vivo para todo mundo ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e mostrando como faz o passo a passo. E a questão, igual eu falei, diversificar. Compra um fundo de tijolo, né, um fundo fixo que investe em imóvel fixo. Compra um fundo de papel, compra um de banco, compra um de salas comerciais, o que também com essa pandemia veio mostrar que a tendência, né, é mais para frente as pessoas trabalharem mais de casa. Então muitas empresas, inclusive a corretora XP, já está colocando grande parte dos funcionários para trabalhar em casa. Então assim, vão ter muitas salas comerciais vazias, né? Então não pode concentrar muito nisso aí também. Outra coisa é a liquidez. Como eu já disse, né? A liquidez, se você tem um apartamento de 500 mil reais, se você precisa de 60 mil reais, você não tem como. Você não vai vender seu apartamento por 60 mil reais. Você continua sem dinheiro. Então, se o dinheiro está lá e é um valor muito alto, está rendendo aquele aluguel por mês, pô, legal. Mas se você tem 500 mil reais em papéis de fundos imobiliários, não, preciso de 60 mil. Você vai ali e vende 60 cotas suas, né, se for o valor de 10 reais, e pega os 60 mil que você precisa, de R$1. E pega o valor. Você não é obrigado a vender tudo, você não é obrigado a vender, isso aí. Depois, se não precisou, depois compra de novo. Então, questão de liquidez, coisa que você não consegue fazer com um imóvel fixo. Isso aí, Vinícius, é isso aí, não é difícil não, qualquer um consegue. A questão é estudar.
para tudo, né? Como eu disse na outra live. Se a gente quer aprender inglês, a gente tem que estudar inglês. Se a gente quer aprender a tocar violão, a gente tem que estudar para poder tocar violão. Investimento é a mesma coisa. Para tudo na vida a gente tem que pesquisar, tem que estudar. E hoje não tem desculpa não. Antigamente, né, você tinha que caminhar quilômetros, né, para chegar na biblioteca para poder ter uma informação. Né? Pô, tô ficando velho. Hoje não. Hoje com o celular na mão você tem acesso às melhores, maiores informações do mundo todo. Então, assim, estudar, aprender e diversificar. A gente, como eu disse na outra live também, né, a questão da educação financeira é uma coisa que a gente nunca teve na escola. Nossos pais também nem são culpados, porque eles também não tiveram. Então, mas hoje ela está aí. Hoje ela está aí, não tem desculpa não. É estudar, controlar os gastos, pensar no futuro, principalmente no meu caso, da maioria que eu vejo que é o objetivo daqui. Tentar sair do plantão, tentar passar mais tempo em casa, tentar ter uma outra renda passiva, várias fontes de renda, né? Quanto mais fontes de renda você tiver, melhor. Então, assim, é a forma de você passar mais tempo em casa. É muito bom você estar viajando, abrir o celular e ver que entrou o valor de um plantão na sua conta, e você lá. Então, assim, vamos colocar o dinheiro para dar o nosso plantão, vamos colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Agora, para a gente conseguir isso daqui a 10 anos, a gente tem que começar ontem. Temos que começar agora, o quanto antes. É uma coisa que a gente não vai deixando o tempo passar, na hora que a gente vai ver, já tá em cima e a gente não fez nada para mudar isso. Então a questão da educação financeira aí, começar o quanto antes estudando, diversificando os nossos investimentos, sempre visando renda passiva. Às vezes a pessoa está visando um aumento de patrimônio, eu quero ver minhas ações valorizarem, eu quero ver meu fundo imobiliário valorizarem. Tá, só que suas contas estão chegando. E patrimônio não paga a conta, a não ser que você venda ele. Você vendeu ele e pagou a conta, você ficou sem dinheiro. Você matou a galinha dos ovos de ouro. Então o que paga a conta é renda. O que deixa a gente tranquilo é renda. É você saber que todo mês você está lá e está pingando aquele dinheiro na sua conta. De um lado, de outro, diversificando. E como eu disse, o fundo imobiliário, para quem quer gerar renda, não tem melhor hoje. E ele, para trás aí, uns anos atrás, não lembro o ano correto, o ano certo aí, ele rendeu, juntando o índice Bovespa com o índice FIX, que é o de fundo imobiliário, ele ultrapassou o Bovespa. Ou seja, além dos rendimentos, ele ainda valorizou mais do que muitas ações. Então, você ganha dos dois lados. Porque nada impede, um exemplo, você tem 6 tipos de fundos imobiliários. Você tá visando renda. Mas espera aí. Um dobrou de preço. Nada impede de você vender ele e comprar mais cota daqueles outros que continuaram parados, ou que subiu pouco, ou que até caíram de preço, e aumentar o número de cotas. Que é mais rendimento que você vai ter. Então é isso aí. Aumentando o patrimônio, gerando renda, e vão por mim, porque fundo imobiliário é a forma mais simples que tem para você entrar na renda variável, né? Renda variável, para quem não sabe, é sair da poupança, sair do CDB, tentar correr um pouquinho mais de risco, né? Risco que eu não considero nada disso risco. Risco é você não fazer nada e deixar e contar com o governo para cuidar de você quando você tiver 65, 70 anos. Isso é arriscado, muito arriscado, né? Estamos vendo aí as reformas uma atrás da outra, aposentado que depois que a vida toda contribuiu com 5, 6 salários mínimos, vai aposentar com R$900. E sabe-se lá se vai ter dinheiro para todo mundo, né? Daqui a 10, 15, 20 anos. Isso é arriscado, deixar dinheiro na poupança, não fazer nada, trabalhar, dar plantão, gastar tudo e contar que o governo vai cuidar de você quando você tiver 60, 70 anos. Isso é muito arriscado. Então, assim, vamos para a renda variável, vamos começar com fundos imobiliários. Semana que vem, na próxima live, semana que vem hoje é quinta, segunda-feira. Segunda-feira vamos colocar a primeira introduçãozinha para entrar com ações, para a gente começar o que são ações, o que é dividendo, como que são as ações, os tipos de ações que existem, como diversificar.
Então segunda-feira vamos estar falando de ações para a gente indo passo a passo, bem devagar, para não atropelar muita coisa, para não assustar. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todo mundo aí por hoje. Desculpa aí alguma falha, mas segunda-feira, cada dia, a gente vai ficando um pouquinho mais afiado e vamos tentar contribuindo com todo mundo aí, porque o objetivo é o mesmo. Todo mundo aí é ter uma aposentadoria tranquila, uma independência financeira, uma liberdade financeira, né? Não gosto de usar a palavra independência, porque a gente sempre depende do dinheiro. Então é uma liberdade para a gente poder fazer as coisas que a gente quer, sem se matar de trabalhar, sem correria, sem nada. E temos que começar o quanto antes. Tá bom? Um abraço a todos aí e até segunda, no mesmo horário.